Que é a irmã Delmatos, estamos aqui todos os dias orando, intercedendo a Deus pela humanidade. Estamos em campanha até o final do ano. Hoje é feriado, 7 de setembro, que o Senhor te abençoe, lhe dê um excelente feriado. E que assim nós venhamos agradecer ao Senhor, porque aqui Ele tem nos ajudado. Como Ele diz no Salmo 7, né? Para que Ele venha nos livrar dos nossos inimigos, daqueles que nos perseguem e querem despedaçar a nossa alma como um leão destraça a sua presa sem que haja quem dê o livramento. Mas nós temos um Deus grande, um Deus vivo que pode nos livrar. Por isso estamos todos os dias agradecendo, orando e agradecendo o nome dele, porque só ele é quem pode nos proteger e guardar. Assim como ele livrou aqueles homens, né, da fornalha de fogo, assim como ele deu o livramento àquele povo que servia ao Senhor, mas que estava sendo atacado por Faraó, e assim Deus deu o livramento, ele também vai nos dar o livramento. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele é o Cordeiro que traz a paz. O Cordeiro a que a Bíblia se refere é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, muitas das vezes na Bíblia, ele é simbolizado como um cordeiro, mas ele tem forma de humano como nós, porque a Bíblia fala que ele ressuscitou e o corpo dele foi transformado em corpo novamente, e agora já em glória, e ele subiu ao céu com um corpo transformado, mas em forma de humano e não como um cordeiro, porque às vezes as pessoas confundem, acham que Jesus é um cordeiro, é um animal. Não, Jesus ele viveu aqui na terra como um ser humano, viveu como nós vivemos aqui, porém com uma diferença, ele venceu todos os obstáculos, ele não pecou, em momento algum ele falhou, porque Jesus é o Filho de Deus e é Ele que nos protege, é nele que nós devemos honra, glória, louvor e exaltação. Não devemos servir holocausto a outros deuses. A Bíblia se refere a deuses que são demônios caídos, a quem muitas pessoas servem achando que está servindo ao Senhor, mas o Senhor, ele é único e ele quer que nós prestamos louvores e glória e honra para ele, porque em algum momento na Bíblia fala que alguém ou alguém em algum outro lugar, em uma literatura, em algum outro segmento, que alguém morreu para nos salvar. Não. Você pode ver que só existe um único Salvador e um único mediador, que é o Espírito Santo entre nós e Deus, que está aqui na terra para proteger os homens a que a Bíblia se refere é homens e mulheres e crianças, somos todos nós, o qual somos protegidos pelo Espírito Santo de Deus, que é o mediador, que nos dá livramento para que nós podemos vencer o mal e nos dá força, porque sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo, nós não podemos vencer. A Bíblia se refere do Espírito Santo como um mediador, como um consolador. Nós precisamos dele. Eu e você precisamos desse Espírito para viver e para continuar acreditando e crendo que só o Senhor é Deus. E pedir ao Senhor que aumente na nossa fé, porque a nossa fé é pouca. Mas ele diz que ainda que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, seja igual a um grão de mostarda, não é o tamanho, é igual a um grão de mostarda, pequena. Então, nós diremos a esse monte: lança-te no mar, e o tal se sucederá, porque assim acontece. Porque o Senhor, ele disse que aquele que crê em mim farás as mesmas obras que eu faço e ainda maiores. Ele nos dá poder para pisar na cabeça de serpente e escorpião. E nós temos que crer, nós temos que confiar. Ainda que o inimigo nos cerque, nós temos que continuar confiando. Certa feita, o homem de Deus estava com o auxiliar dele em uma casa, dormindo, e quando ele acordou, aquele servo dele saiu para ver e viu que a cidade estava toda cercada. E aquele homem falou: o que faremos agora? Entrou para dentro de casa e foi falar com o seu senhor, o qual ele não servia a Deus, ele servia ao senhor dele, porque aquele homem ainda, eu creio que não era ainda convertido, ele andava com Deus, ele andava com o servo do Senhor que fazia a obra de Deus. Muitas das vezes nós andamos com servos de Deus. Muitas das vezes nós seguimos algum segmento, mas ainda não estamos totalmente firmes
e na presença do Senhor. Muitas das vezes nós andamos com a Bíblia debaixo do braço, ou seja, todos os dias estamos indo para algum segmento, para alguma igreja, mas ainda não estamos andando com o Senhor, ainda não estamos convertidos verdadeiramente no Senhor, porque muitos dos discípulos do Senhor andavam com ele, mas aqueles discípulos verdadeiramente vieram se converter após a morte do Senhor, menos aquele, o filho da perdição, que foi Judas. Você vê que Pedro, quando ele andava com o Senhor, ele ainda não estava convertido. Pedro andava na carne, tudo de Pedro era na espada. Aqueles outros dois irmãos, Tiago e João, se eu não me engano, eles também, que foram chamados de filho do trovão, eles queriam fazer tudo na carne. Porque certa feita ele falou: Senhor, quer que nós oramos para que desça fogo do céu e mate todos eles ali, que não quer atender o seu pedido para entregar o jumento? E Deus falou para ele, Jesus falou para ele: tu não sabe a que espírito tu pertence, porque naquele momento eles ainda não tinham o Espírito Santo, mas quando Jesus foi, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para que aquele povo viesse se converter. E nós precisamos disso, porque ele é o único que pode nos salvar, é o único que pode nos firmar na presença do Senhor. Por mais difícil que seja, nós temos que ter a certeza e a vitória. E aí, quando aquele homem falou: o que faremos? E então Elias falou: Senhor, abra os olhos desse homem, desse moço, para que ele veja que maior é o que está conosco. E mandou que ele voltasse lá. Quando ele voltou, ele viu que aquele exército que estava ali antes, cercando ali aquela cidade, ele só viu o inimigo, ele só viu a dificuldade, ele só viu o problema. Mas quando ele voltou lá, ele viu a vitória, porque aquela cidade estava totalmente cercada pelos anjos do Senhor, e depois dos anjos do Senhor é que estava o exército da destruição, que veio para acabar com aquela cidade, com o rei e todo o povo de Deus. E o mesmo homem que orou para que abrisse os olhos daquele servo dele, este mesmo profeta orou para cegar aquele exército. E cegou, e aqueles homens foram todos perseguidos de cegueira. E Eliseu falou: a quem você está procurando, eu vou levar até ele. Eles já estavam de junto de Eliseu, e Eliseu levou eles para dentro da cidade, para a frente dos inimigos, e colocou na frente do rei. Quando eles chegaram naquela cidade, ele orou para que abrisse os olhos, e eles abriram os olhos daquele exército, e aquele exército viu que estava na frente dos inimigos despreparado. E assim que Deus faz, quando vem um exército contra nós, Deus cega esses inimigos e Deus coloca nós na frente da batalha e destrói os inimigos. É assim que Deus faz. Mas só que Eliseu falou: não faça nenhum mal a eles, faça o bem, faça um banquete. Falou para o rei, que o rei perguntou: o que é que faça com ele? Quer que nós matamos a todos? E o homem de Deus disse: não. Prepare um banquete para esses homens, que eles estão cansados, e mande eles de volta para seu Senhor. E assim aconteceu, e aquela cidade teve paz. E Deus é misericordioso, é assim que Ele nos dá a vitória. Por mais que nós estejamos na beira do abismo, Ele vem e coloca em nós a vitória e nos tira daquele abismo. Ele deixa que nós chegamos até aquele abismo, mas ele nos tira de lá, porque nós temos que confiar. Até no último segundo, nós temos que confiar que Deus entra com providência, porque ele não é homem nem filho do homem para que minta e nem que se arrependa, e todas as promessas dele será cumprida nas nossas vidas, na minha e na tua vida. Eu creio, e se você crê, aquele que não crê já está condenado, porque assim diz a palavra do Senhor. Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maravilhoso e soberano, honras e glórias seja dada para ti, meu Senhor. Como é bom saber que o Senhor existe, que o Senhor é vivo, que o Senhor nos livra, que o Senhor cuida de nós. É bom saber, meu Pai, que nós temos um Deus das causas impossíveis, um Deus infinito, um Deus que pode todas as coisas. Oh, glória a Deus, aleluia. Como é bom, Senhor, sentir a tua presença, saber que nós temos, meu Pai, um livramento, que nós podemos dormir, nós podemos descansar em paz, porque temos quem cuida de nós, porque o Senhor é o único que nos protege, e nós confiamos. Nós estamos confiando na tua palavra e nas tuas promessas, Pai. Nós estamos aqui, meu Pai, com a tua palavra aberta na nossa frente, porque nós cremos, meu Pai. Nós não somos loucos, meu Pai, para não crer
no que, meu Pai, não é verdadeiro. Nós cremos, meu Pai, que a sua palavra é verdadeira. Nós cremos que o Senhor deixou para nós essa palavra, para nós seguirmos, mas pedimos ao Senhor, nos ajuda na nossa pouca fé, porque a nossa fé ainda é pouca, Senhor. Porque mais, meu Pai, que nós cremos em Ti, nós precisamos de mais fé para continuar na luta, na batalha e ver que a vitória vai chegar e que ela não demore, Senhor. Apressa, Senhor, para nos atender, assim como está escrito no Salmo 70, Pai. Apressa porque estamos aflitos. Nós precisamos de resposta, Senhor. Muitas respostas que nós estamos buscando, Pai, que ainda não chegou. Que esse dia de hoje, meu Pai, venha chegar para nós, porque nós estamos crendo e confiando. O Senhor disse: se nós não duvidarmos, nós vamos ver a tua glória. É a nossa glória, a tua glória que queremos ver resplandecendo em nós. Oh, aleluia. Porque assim, meu Pai, que nós sermos, meu Pai, abençoado, meu Pai, a sua glória irá resplandecer e todos verás que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o único que cuida de nós. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje eu entrego esse dia, entrego essa nação, meu Pai, nas tuas mãos. Deus, protege o nosso país, meu Pai, abençoa o nosso país. Toma os governantes, meu Pai, do nosso país nas tuas mãos. Abençoa nosso estado, nossa cidade, todos aqueles, meu Pai, que faz parte, meu Deus, do plenário, meu Deus, a todos aqueles, meu Pai, que faz parte, meu Pai, dessa nação, que dirige essa nação, que o Senhor seja o Senhor dessa nação, Pai, porque o Senhor diz na tua palavra, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, Pai, o Senhor diz na tua palavra que não existe autoridade na terra que não seja constituída pelo Senhor. Se o Senhor constituiu as autoridades desse Brasil, porque nós cremos que foi o Senhor que constituiu, então abençoa cada um deles e dirija, meu Pai, dê sabedoria, dê entendimento para os nossos dirigentes, meu Pai político, e assim eu te agradeço. E aonde esta oração chegar, o Senhor dê paz, dê alegria, dê felicidade, toma nossos sonhos, nossos projetos, todos os grupos, todos os locais que essa oração chegar, o Senhor leve paz, leve alegria, sabedoria, felicidade, portas abertas, hoje, para todos sempre. Amém. Eu creio em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você que ainda não é inscrito, vai lá, se inscreva nesse canal, deixe os seus pedidos de orações e que todos os dias nós iremos apresentar tanto você como a sua família ao Senhor Jesus. Esteja debaixo da cobertura espiritual do Senhor e assim eu agradeço na certeza da vitória. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e te dê paz. Não só hoje, mas amanhã, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus.